The Terror é uma série fascinante. Dito isso, definitivamente também é uma série que não vai agradar todo mundo, por conta principalmente do seu ritmo lento. Eles têm muita paciência em contar aquela história e isso pode tirar muitas pessoas dela. Mas também é uma narrativa que ela tem muito mais do que ela parece ser. E afinal de contas, que diabo de série é essa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar em um vídeo exclusivo dessa série que divide opiniões, mas que eu acho muito interessante, chamada The Terror. Essa série é produzida pela AMC e você pode assistir ela na Amazon Prime Video. Esse vídeo vai ser especialmente para a primeira temporada, tá? Eu comecei a assistir a segunda temporada, que é The Terror Infamy, agora, então a gente vai focar na primeira temporada, que cada temporada, lembrando, conta uma história diferente. E por que que para mim essa série é tão fascinante? Por conta da história que originou essa série, que originou o livro lançado pelo Dan Simmons em 2007. Então a série nada mais é também que uma adaptação desse livro que se inspirou numa história real. Tá confuso? Vou explicar já já. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastgaemaia, para mais novidades sobre o Refúgio Cult, cinema e séries de TV. Lá no século XIX, 1840 e poucos, um cara chamado John Franklin, capitão da Marinha Real do Reino Unido, ele liderou uma expedição pelo noroeste do Ártico ali, explorando, abrindo caminhos desconhecidos, né? Aquilo ali ia levar aquela galera para a história. Eles estavam em 2 navios gigantescos, na época para mais alta tecnologia, tinha ali cerca de 120 integrantes daquela expedição divididos nesses 2 navios. Só que os 2 navios ficaram presos em uma geleira, impossibilitando assim claramente que eles prosseguissem com aquela viagem tão promissora que era para ter ficado marcado como uma das maiores expedições marítimas da história, e ficou marcado, mas negativamente, que aí acabou sendo um dos maiores fracassos da expedição marítima na história mundial. Só que um rapazinho chamado Dan Simmons, em 2007, criou uma ficção, uma mitologia em cima dessa história real, né, trazendo aí elementos sobrenaturais, misteriosos, que foi o The Terror, né? Lembrando que esse título, The Terror, remete ao nome de um dos 2 navios. Um chamava The Terror e o outro Erebus. Então a AMC, a mesma emissora de The Walking Dead, resolveu fazer essa produção que seria bastante ousada, porque você tá falando de um ambiente ali gélido, gigantesco, 2 navios. E, cara, em aspectos de produção, não dá para reclamar, mesmo que você não tenha gostado tanto assim de The Terror, o negócio aqui é quase impecável, né? O design, o figurino, toda a ambientação que eles criaram tanto dentro dos navios quanto fora deles, né? Aquelas montanhas de gelo. E aí na história da série, do livro, inclusive a série tem a produção executiva do Ridley Scott e tal. Além deles terem ficado presos ali na geleira, que já é algo muito ruim, podia piorar, né? Não só a sobrevivência, como tem um monstro, uma criatura ameaçando a vida desses caras lá do lado de fora. Então o negócio tá ali bem claustrofóbico e tal. O que que acontece? Pra mim, The Terror, você tem que ter um mindset, tipo assim, o que que eu quero assistir, né? É uma série mais movimentada, de terror mesmo, mais assustadora, com jumpscare, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se você for com essa mentalidade, com certeza, como eu disse antes, vai ser uma decepção. Se você tiver um pouco mais de paciência, se você entrar naqueles personagens e saber que é uma história não necessariamente sobre aquele monstro, ou até mesmo sobre os navios, e sim sobre os integrantes daquela expedição, né, o teor psicológico, a relação entre eles, os problemas e, acima de tudo, a sobrevivência, o drama, com certeza vai te agradar bastante, como foi no meu caso. Sem contar o aspecto de produção, que é muito bem realizado, os diálogos dessa série, né, a interação entre os personagens e, com certeza, o elenco tá excepcional. O protagonista da série é o Jared Harris, você deve lembrar dele que assistiu aí
recentemente Chernobyl, o cara tá muito bem em Chernobyl e ele tá excelente aqui também. E ele faz inclusive um dos 3 capitães, né, que lideram ali a expedição, é um personagem cheio de camadas, cheio de dificuldades, inclusive vários desses personagens aqui, eles não são, mais uma vez, heróis, padrões e tal, são pessoas meio que reais, eles imprimiram aquelas pessoas ali cheias de defeitos também, virtudes quando era conveniente ali para eles. E é justamente isso que me encantou nessa série, a complexidade dos personagens, das situações e como várias delas eram plausíveis. Claro, a série ela tem ali as suas barriguinhas, né? No meio desses 10 episódios da primeira temporada, tem algumas coisas que davam para ter sido mais ágeis em alguns momentos, mas nada que atrapalhe o final. Os efeitos especiais utilizados aqui, principalmente referente à criatura, em alguns momentos eles não funcionam tão bem, não sei se foi por uma questão de orçamento ou algo assim, mas mesmo assim também muitas vezes não são os momentos mais importantes para a trama como um todo. E aí, de vez em quando, por mais que a maioria dos personagens fossem interessantes, como eu disse antes, de vez em quando eles colocam alguns personagens, e são muitos, que eu me perguntei assim, quem é esse cara mesmo? Mas tirando esses pequenos detalhes, The Terror é uma grande experiência psicológica e um estudo, eu diria até. Sabe a história do Titanic, que era um navio considerado invencível ali, que não poderia afundar de jeito nenhum, era gigantesco, mas acabou sucumbindo? Pois é, mais ou menos o que acontece aqui. O ser humano, apesar dele estar protegido ali, estava com 2 navios, centenas de pessoas e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. A gente é muito frágil, na verdade, não só fisicamente, como psicologicamente, e pra mim The Terror sabe cumprir muito bem essa mensagem. Por isso eu dou uma nota 8.5. Se você tá em busca de maratonar uma série sobre sobrevivência com drama e elementos de terror, essa aqui é essencial. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Quando eles ficam presos, eles já estão ali viajando há bastante tempo e já existe um certo desgaste, né? Lá no início da série mesmo, nos primeiros episódios, o pessoal tá meio cansado e tal. Quando o negócio fica preso, aí que a coisa desanda, não demora muito pro monstro aparecer. Mas aqui o terror do título, né, da tensão do ar, não é de monstro, não é nada disso. É de nós mesmos, né, do ser humano ali, dos conflitos, o poder, a hierarquia. O protagonista, por exemplo, feito pelo Jared Harris, né, o Capitão Crozier, é um cara completamente instável, principalmente na primeira metade, que ele tem vários problemas ali com a manguaça, o cara tá meio querendo desistir, tá até levemente depressivo. O capitão principal lá, o chefão, que é o John Franklin, que existiu na vida real, feito aqui pelo ator Ciarán Hinds, muito bem, né? Ele era o mais estável, vamos falar assim, só que o cara morre no 3º episódio. Você que assistiu, você já deve estar sabendo. E aí que o negócio desanda cada vez mais. O Capitão Crozier, então, assume a expedição, o mais instável dos 3, precisa tirar aquela galera toda daquela situação quase impossível de sair, e ele tem ali os seus conflitos com o outro capitão também, que é o Fitzjames. A gente já viu outras produções que tem escassez das coisas, o povo tá perdido, seja no meio da floresta, no meio do mar, numa ilha deserta, e aqui também não é diferente. Para mim a série construiu isso muito bem. A questão do tempo ir passando, né? Passam-se meses, o pessoal tá tentando ali fazer um jeito daqueles navios andarem e eles saem ali pelas geleiras, né? Tentando descobrir alguma coisa que possa ajudá-los. Enquanto isso, meus amigos, a alimentação vai acabando, o negócio vai saindo de validade, as latas lá, o pessoal vai adoecendo. The ice, Georgie. It's only the ice. Alguns grupos que saem do navio ali são atacados pela criatura, o Tumbec. E que diabo de criatura é essa? Pois é, o Tumbec, na verdade, é um espírito, uma entidade que assume uma forma aparentemente de um animal, só que aqui no caso, né, é um urso polar, só que ele é 3, 4 vezes maior do que um urso polar. É um urso polar ali semi-gigante. E ele tem um vínculo, uma ligação ali com os esquimós, que moram ali isoladamente naquelas regiões. Só que não necessariamente ele é bonzinho, ele protege ali os esquimós, não. Eles meio que têm um pacto e o Tumbec fica ali na região. Só que uma das pessoas dos esquimós, eles têm que, né,
ofertar a língua ali pro bicho. Quando o pessoal lá da expedição chega, acaba matando, né, o senhor que tinha o vínculo com o Tumbek, e aí o negócio sai do controle. É claro que o monstro passa a atacar eles. A gente não pode esquecer da esquimó, a Lady Silence, né, que é filha do senhor que morreu, e aí depois ela acaba, ela mesma, criando um vínculo com o Tumbek, né, oferecendo ali a linguinha. E você pode notar que quando ela tá lá com o pessoal dentro do navio, da expedição ou de um acampamento, o monstro ele não aparece, ele não ataca. Quando ela já não tá com eles, aí, meu amigo, o bicho surge do nada. E, cara, com certeza uma coisa que desagradou, né, as pessoas que não gostaram da série foi o lance do Tumbek, do monstro, não aparecer tanto assim. Se você for pegar os 10 episódios, ele aparece bem pouco, em momentos isolados, talvez até por uma questão de dinheiro, orçamentária. Como eu disse, os efeitos especiais não são assim excepcionais, então eles deixaram o bicho aparecendo só em momentos cruciais mesmo. Mas o que mais interessa em The Terror, ou o foco da trama, é nas pessoas, na sobrevivência. O pessoal começa a ficar maluco, com medo, né, pensando ali, a gente não vai sair daqui vivo. Inclusive, chega um certo ponto que eles precisam abandonar os navios e sair andando ali com dificuldade, né, porque eles têm que arrastar ali os mantimentos em barcos, e vai revezando com o pessoal. Algumas pessoas não aguentam, outras vão, né, sucumbindo no meio do caminho, ficando doente. Não podemos esquecer de dois personagens que até agora eu não citei. Um é o Hickey, que digamos é o vilão da história, e ele vai se tornando aos poucos esse vilão, que ele é meio doidinho, tal, ele não gosta muito de seguir as regras, e ele, no fim das contas, organiza um motim ali. Ele quer sair daquela situação por conta própria, ele não quer mais saber de receber ordens do capitão. A gente também tem o auxiliar de médico lá, o que eles chamam de vez em quando de doutor, que é o Dr. Goodsir, que eu diria que é o único personagem realmente bonzinho dessa história. E nessa caminhada, conflito vai, conflito vem, confusão pra lá e pra cá, a gente tem os dois últimos episódios, né, que são a conclusão dessa história, que é justamente no momento em que o Hickey, né, que era o doidão lá que estava organizando o motim, ele é descoberto, então o capitão vai, né, acabar com aquela bagunça dele, só que nesse exato momento a Lady Silence já não estava mais com eles, o monstro aparece. Ataca geral, essa cena inclusive muito legal, incluindo o monstro, não sei se você percebeu, mas tem momentos que ele suga a alma da pessoa, então ele não só mata, ataca como um animal, ele também tem um lance ali espiritual e tal. E aí aquele grupo, depois da bagunça, muita gente morreu, acaba se dividindo em dois, um com o maluco Rick, né, com algumas pessoas que decidiram ir com ele, e a outra com o capitão e tal, mas não demora muito, o capitão acaba sendo, digamos, capturado pelo grupo do Rick. Nessa altura do campeonato, o outro capitão, o Fitzjames, já morreu, né, ele acabou ficando muito doente, e no final das contas o médico bonzinho, né, o Good Sir, e tá até no nome do cara, né, bom senhor, ele vê que o capitão foi pego pelo aquele bando de malucos e ele decide acabar com aquela festa. Ele tá cansado também, psicologicamente muito abatido, então ele meio que arma um negócio ali com o capitão. Por quê? Porque até então, esse acampamento que não tá conseguindo comida nenhuma, digamos que eles estão fazendo uma dieta com eles mesmos, né, degustando carnes ali da galera que já foi embora e tal. Acho que deu pra você entender, você deve lembrar se assistiu a série. Ele então passa ali veneno por toda a parte do corpo, tirando o solado do pé, e ele fala isso pro capitão: ó, na hora do banquete, né, por minha conta ali, o senhor vai pegar a sua parte do pé, que é a que não tá com veneno. E foi exatamente essa cena, inclusive, né, eles colocam um cara lá em cima da mesa, como se fosse um banquete mesmo, e eles fazem o capitão degustar, e ele vai e pega ali o pedacinho de pé. E a maioria do grupo ali acabou comendo o negócio, eles partem para mais uma caminhada, e a gente tem o último ataque do Tumbek, que para mim foi o melhor ataque dele até então, que ele acaba com todo mundo, só que como ele já estava bem machucado, né, o monstro também já estava desgastado, coitado,
e como ele mordeu ali os bichos que estavam com veneno, ele acabou morrendo também. E a Lady Silence estava passando por ali, dando uma volta pelo lugar do ataque, e ela acabou, né, se despedindo ali do monstro, do Toonback, e encontrou o capitão, que era o único que estava vivo, mas mesmo assim estava bastante debilitado. Ela decide, né, ajudar o capitão, e o que tudo indica, o capitão acabou morando ali com os esquimós, né, eles fingiram, depois chegou uma galera de busca, né, de resgate, depois de muito tempo que os dois navios tinham desaparecido, mas o Capitão Crozet, como não tinha muito que, né, perder lá na cidade grande, decidiu por ficar por lá. A Lady Silence foi embora, foi seguir o seu caminho solitária. E é um final bem triste, né? Porque geral ali morreu mesmo, sobrando só o capitão na história fictícia, porque na história real do John Franklin, os 128 integrantes dessa expedição acabaram morrendo de formas diversas, né? Fome, intoxicação, enfim. E aqui o Dan Simmons conseguiu criar toda uma mitologia interessante. É legal quando o pessoal faz releituras bem feitas de histórias que aconteceram no passado e que são bem marcantes, assim, enfim. E você, o que você acha da primeira temporada de The Terror? Você não gostou nem um pouco? Achou muito enrolada demais pro seu gosto? Ou se você também achou uma ótima produção? Deixa aqui nos comentários também se você já assistiu a segunda temporada, se ela também é muito boa, sem dar spoilers. Se for dar spoilers, avisa, por favor. E se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o canal. Um grande abraço e até mais!